Primeira carta, segundo capítulo de Coríntios, versículo 1 ao versículo 5, queridos. Eita glória, glória a Deus, aleluias. Fala, Jeová. Vamos lá, querido. Na minha tradução está assim, agora apareceu no telão. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês. Deus, a tua palavra, ela é a verdade, ela liberta, ela é como uma espada de dois gumes, ela tem o poder de separar as juntas das medulas, o que é interno, o que é externo, o espírito da alma. Mas, Senhor, que essa palavra essa noite não sejam simplesmente palavras só, Senhor, mas sejam a sua verdade, e que venha nos libertar essa noite, que venha restaurar essa noite, como nós lemos aqui, que não sejam palavras de sabedoria humana, mas sim a demonstração do poder de Deus, na pessoa do Espírito Santo. E nós como igreja queremos dizer, muito obrigado, amém. Amém, queridos? Nós lemos um texto aqui que é uma carta, a primeira carta de Paulo escrevendo aos Coríntios, né? E Coríntios, querido, a cidade de Corinto era uma cidade, vamos dizer, tipo Itajaí, era uma cidade litorânea, ela tinha porto, ela tinha uma cultura que abrangia vários povos, como aqui em Itajaí, a gente tem de vários lugares do Brasil, pessoas morando aqui neste lugar, e Coríntio era uma cidade assim, e quando Paulo, na realidade, quando ele cria a igreja de Coríntio, que é em Atos capítulo 18, é o começo dessa igreja, na realidade, ele tem uma preocupação agora aqui, porque era uma igreja que tinha tudo aquilo que, vamos dizer, precisava numa igreja. Ela era uma igreja notória, porque ela tinha todos os dons, querido, ela fluía nos dons, mas dentro disso também, Paulo via que tinha um perigo dentro dessa igreja, porque começava a entrar ensinos errôneos, conhecimento humano, e Paulo, com a sua preocupação, dentro da sua revelação que ele teve de Cristo Jesus, agora ele começa a trazer na sua essência uma palavra do Evangelho, que ele é verdadeiramente. O Evangelho, querido, não é mais do que o quê? A mensagem da cruz, a mensagem da salvação. O tanto que ele fala aqui, né, nesse texto, nesses versículos, ele fala, eu vim com a mensagem da cruz, de um Jesus crucificado, e não é diferente hoje, querido. Se você e eu podemos estar aqui nessa noite, como eu falei, é porque um dia nós conhecemos a revelação desse Evangelho que nos alcançou, que nos tocou, que nos transformou, que nos libertou e nos deu a condição agora de sermos filhos. E dentro dessa condição de sermos filhos, agora andarmos para uma eternidade, caminharmos num processo para a eternidade. E quando eu vejo isso, querido, eu me alegro muito, porque esse é o verdadeiro Evangelho. Eu sempre falo que o Evangelho, ele vai trazer o quê? Arrependimento, o Evangelho vai trazer confronto, mas o Evangelho vai gerar frutos em nós, querido. Eu e você precisamos entender isso. E se eu pudesse essa noite dar um título para essa mensagem, seria a intimidade que atrai a revelação de Deus. Amém? Você quer isso essa noite, querido? Você quer ser íntimo de Deus? Para que essa revelação agora venha trazer dentro do teu espírito a verdade de Deus, do reino de Deus, do Evangelho de Deus? Então, querido, deixa teu coração, abre o teu coração e deixa tua mente cativa nesse ambiente, porque eu creio que o querido Espírito Santo, aquele que viria, que Jesus mesmo falou, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo, e ele vos levará a toda a verdade. E ele está aqui essa noite, querido, ele quer te levar para a verdade, ele quer me levar dentro dessa verdade.
E Paulo tem uma preocupação aqui com essa igreja, num sentido de que era uma igreja que tinha todos, como eu falei, tudo aquilo que uma igreja precisava, mas também ela estava se perdendo em algumas áreas. E Paulo, dentro daquela sabedoria e a revelação e a intimidade que ele tinha com Deus, ele agora estava trazendo para essa igreja um alinhamento. E para nós nesses dias também, querido, se nós olharmos os dias que nós estamos vivendo como igreja, nós estamos vivendo uns dias, querido, em que a sabedoria humana, o conhecimento humano, ele tem sobressaído. Não vou dizer que não é bom, querido, é bom a gente estudar, a gente conhecer a própria palavra de Deus, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber se inteirar. Mas o que vai fazer a diferença, querido, é a tua intimidade, é o teu relacionamento com essa palavra, é a tua intimidade para que essa revelação, o Espírito Santo, o querido Espírito Santo, possa trazer dentro do teu espírito, e essa verdade pode sobressair na sua vida, e você possa manifestar isso. E aqui, quando a gente olha para Paulo, Paulo está trazendo essa compreensão para essa igreja. E que eu e você nessa noite possamos estar atento a isso, querido. É um tempo de intimidade, é um tempo de relacionamento, é um tempo de que, como igreja, nós precisamos voltar a esses valores, voltar, vamos dizer, a esses pilares. Porque senão, querido, nós vamos começar a andar e vamos entrar dentro de uma rotina. Vamos viver um evangelho como se fosse vir num culto de quarta-feira, vir num culto de domingo, e olha lá se vem às vezes nas orações quando tem, que antecedem a ceia, mas nada mais disso. Mas o evangelho é muito mais. Paulo quis dizer que é muito mais do que isso, querido. O evangelho, como ele mesmo fala lá em Romanos 1, é o poder de Deus para a mudança, para a salvação, para a libertação, e nele se descobre a justiça de Deus, e essa justiça é conhecida de fé em fé, é relacionamento, querido, é intimidade, é saber quem é o seu Deus, para que essa revelação agora venha fazer vida e verdade dentro do teu espírito agora, e você possa manifestar isso, querido. Aleluias! Não existe nada melhor do que isso, querido. Ontem eu estava num connect de homens, e eu estava falando a respeito de um assunto bem simples, desse evangelho que muda a história de pessoas, desse evangelho agora que traz uma compreensão de quem nós somos em Cristo Jesus. E no final, veio um homem e me falou assim: pastor, eu preciso voltar para esse evangelho. Eu preciso voltar para isso que o Senhor falou, esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, esse Deus de intimidade. Eu conheci só um Deus superficial. Eu conheci um Deus carrasco, aquele que apontava numa religião, querido. E às vezes conosco é assim, a gente passa por algumas situações dentro de uma religião opressora, que vai trazer um apontamento, um Deus irado, um Deus carrasco, mas não, querido, em nome de Jesus, essa noite, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de relacionamento, Deus é o nosso Pai, como nós cantamos aqui. Agora eu e você precisamos entender isso, querido, porque senão dentro da caminhada, dentro da nossa trajetória, às vezes nós vamos se perder, e principalmente nos dias que nós estamos vivendo, querido, nós estamos vivendo aqueles dias derradeiros, eu creio que é os dias que antecedem a grande manifestação da volta de Jesus. Você olhar todos os lados, olhar para a igreja, olhar para o lado do conhecimento humano, olhar para o lado da tecnologia, tudo, querido, está dizendo que a palavra de Deus diz que é, querido. Se você quer saber, querido, para a tua vida o que vai acontecer daqui 10 anos, está aqui dentro da palavra de Deus.
Se você quer saber o que pode acontecer e o que pode ser melhorado nos teus relacionamentos, está aqui dentro da palavra de Deus. Se você quer saber aquilo que é melhor para o teu casamento, para o teu relacionamento de marido e mulher, de pais com filhos, está aqui dentro da palavra de Deus. Mas nós precisamos conhecer esse Deus dessa palavra. Às vezes nós conhecemos só o Deus da igreja, mas não o Deus da palavra, o Deus da verdade, o Deus da revelação. E querido, quando eu falo intimidade, e a intimidade ela vai gerar isso, ela vai trazer isso, porque ela vai trazer responsabilidade agora como cristão e compromisso como cristão, mas ela também vai te dar algo que aquilo no natural a gente não consegue. É aquela graça, a graça reveladora. E quando eu estou falando de revelação, querido, eu não estou falando aquilo, eis que te digo, vaso, não. Eu creio nas profecias, eu creio em todos os dons. É uma revelação da palavra de Deus através do Espírito Santo de Deus. Queridos, deixa eu te falar, essa palavra e o Espírito Santo nunca vão estar desalinhados. Nunca um vai estar no sul e outro vai estar no norte. Eles vão andar junto. Porque essa verdade, ela só pode ser revelada através do Espírito Santo de Deus no teu espírito. O grande agenciador dessa revelação, querido, é o Espírito Santo. Quando a gente olha para essa carta, depois você pode ler na sua casa mais embaixo os versículos. Ele fala assim, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que Ele o ama. E quem Ele ama, querido, é íntimo. Aquele que tem aqui, tem suas esposas estão aqui, seus maridos, você tem um relacionamento, por quê? Porque você é íntimo, você ama, e quem ama cuida, quem ama preserva, quem ama guarda, querido. E assim é o nosso Deus. E depois ele fala assim, e Deus, porém, revelou isso a nós, pelo meio do Espírito. E aqui que ele está falando do Espírito, está falando em letra maiúscula, está falando do Espírito de Deus, ou o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está. Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Está vendo, querido? Quem conhece no mais íntimo o nosso espírito, querido, é o Espírito Santo. A Bíblia fala aqui que ele sonda até as profundezas de Deus. Quanto mais nós, homens. E queridos, deixa eu te falar essa noite, Deus não se move por emoções, querido. Deus não se move por sentimentos. Deus se move pelo seu Espírito Santo através da sua palavra. Ela é a verdade. Conhecereis essa verdade e essa verdade vos libertará. É quando nós se aprofundamos, quando nós somos íntimos dessa palavra, querido, nós ficamos íntimos de Deus, nós conhecemos Deus, nós agora sabemos quem é o nosso Deus, quem é o nosso Salvador. E essa era uma preocupação que Paulo tinha com a igreja de Coríntios. E eu creio que essa é a grande preocupação hoje, nesses dias que nós vivemos como igrejas, o CI mesmo. A preocupação do Espírito Santo, do próprio Deus, é com a nosso relacionamento, a nossa intimidade. Eu sempre falo, querido, que nós só podemos ter de Deus o que Deus tem de nós, nada mais. E o relacionamento, a intimidade com Deus é um caminho de duas mãos, é uma via de duas mãos. Aquilo que você vai para Deus, Deus vem em seu favor. Não adianta a gente ficar imaginando, querido, e achando, essa semana, segunda, terça, quarta, quinta, eu vou me preocupar com as coisas do mundo, eu vou me preocupar com aquilo que eu acho que deve ser essencial. Não, querido.
Quando você se preocupa, você entende que o reino de Deus está estabelecido em primeiro lugar na sua vida, as demais coisas Deus vai se preocupar, Deus vai te dar, Deus vai cuidar da tua família, Deus vai cuidar os teus relacionamentos, Deus vai cuidar aonde você trabalha, pode até te dar algo melhor, mas a preocupação de Deus nesses dias conosco, querido, é um tempo de nós nos preocuparmos com a intimidade, com o relacionamento, para que essa revelação verdadeiramente venha a ser verdade nas nossas vidas. Porque senão, querido, nós vamos ser só mais faladores. E a revelação não é nada mais, querido, daquilo que tira, vamos dizer, quando Moisés era um homem mais íntimo, a palavra de Deus fala de um dos homens do Velho Testamento mais íntimo de Deus. Êxodo 33 fala que Deus chamava de amigo. Você parou para pensar, querido? Você está sentado aqui num banco da igreja, são um CNPJ, 4 paredes. Quando você sair, as cadeiras vão estar aqui, querido, no mesmo lugar. Pastor Giano deu uma ordem para dar uma ajustadinha nelas, né? Mas vão estar aqui, querido. Você vai sair. Você é a igreja. E o que essa noite Deus trouxe de revelação para o teu coração? Por isso que eu falei, querido, a revelação não é aquele negócio de barulheira, de gritaeira, de eis que te digo, não. A revelação é a palavra de Deus agora te dando direção, te trazendo, te liberando dentro do teu espírito, o próprio Espírito de Deus, como eu falei, o grande agenciador. Jesus está caminhando com os seus discípulos, ele está a caminho de Cesareia, de Filipe, e ele está andando com os seus discípulos e fala assim, os discípulos, quem eles falam que eu sou? É uma pergunta primeiro. Ele está pedindo o que os outros estão falando que eu sou. E aí os discípulos dão resposta. Uns falam que você é o profeta João. E vocês sabem como que João morreu, querido. Uns falam que você é Jeremias. Uns falam que você é Elias. Mas um falou assim, uns falam que você é um profeta. E daí ele olha bem dentro dos olhos dos discípulos, e essa é a noite, talvez, que Jesus está perguntando para cada um que está aqui essa noite, quem eu sou para você? Quem eu sou para você? Que resposta você daria, querido? Quem é Jesus para você? E Pedro tem a revelação, tanto que o nome dele nem era Pedro. Muda depois dessa revelação. Vem uma revelação dentro do profundo do seu coração e fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Será que Ele é o nosso Cristo? O Filho de Deus, o meu Salvador, o meu Senhor, o meu Redentor. Isso foi uma resposta, querido, uma revelação que Simão tem. Ele não precisa se escabelar e parar, aquela coisa toda, não, querido. Foi no íntimo do seu espírito, do espírito dele. Porque nós temos uma constituição, uma trictonomia, nós somos o quê? O pastor Tão estava escutando a pregação dele. Corpo, nós somos o quê, querido? Espírito. Possuímos uma alma e habitamos num corpo. E Deus se relaciona com o teu espírito, querido. E quem que é o grande agenciador? O agente desse relacionamento, que vai trazer as revelações, que trouxe a revelação para Pedro, porque depois o próprio Senhor fala assim, e Pedro agora, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e te darei as chaves.
Chaves, queridos, são princípios e leis espirituais que Deus dá para aqueles que são íntimos, aqueles que têm um coração apaixonado, aqueles que os pilares da palavra de Deus, do Evangelho, oração, palavra, jejum, são as coisas que mais ardem dentro do seu espírito, dentro do seu coração. Querido, nós vamos entrar em dias, se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente já está vendo. Você acha que não tem perseguição? Hoje já tem, querido. Só porque nós vivemos num país que, entre aspas, há uma liberdade. Você não acha que o Deus desse mundo já não está devagarzinho aqui e ali, querido? A gente tem que cuidar o que fala às vezes. Numa palavra, às vezes, você pode ferir e pode ser, como fala o outro, bloqueado. Por isso que, igreja, irmãos queridos, vocês que estão aqui nessa noite, é tempo de levantar, é tempo de se posicionar. Porque os homens que andaram com Deus, querido, eram homens que nem nós. Às vezes você vai falar, mas pastor, eu não posso, eu sou novo no Evangelho, eu não tenho essa compreensão. Mas olha para dentro da palavra, quem era Pedro, querido? Pedro era um homem ignorante, um cara analfabeto, um cara bravo. É sanguíneo, né, pastor Tom? Total. Agora, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus e o grande agenciador, o Espírito Santo, vem sobre ele, agora começa a mudar a sua vida. Você pode mudar, querido. Não se diminui, não se menospreze, querido. Você é filho do Deus Criador dos céus e da terra, aquele que colocou as águas na palma da sua mão. Nós sempre queremos falar assim, não, mas isso é para os pastores, isso é para a liderança. Não, querido, isso é para você e para mim. Se nós nesses dias queremos viver os melhores dias de Deus nas nossas vidas, nós precisamos entender esse plano e esse tempo de intimidade. Senão vamos ser mais só uns crentes. Moisés foi conhecido como amigo de Deus, mas para ele ter esse nível de intimidade, querido, ele teve que fazer muitas coisas, e dentro desse processo, querido, nós precisamos entender que nós precisamos largar muitas coisas nossas, coisas que nós achamos que não tem valores. Não, isso não precisa. Sim, precisa. Agora o Senhor precisa ser o Senhor das nossas vidas. Tiago fala o quê? Quem era Elias, querido? Elias era que nem um de nós, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos, entrou numa deprê profunda. Mas foi um homem, um grande profeta que Deus usou porque ele entendeu o seu tempo dentro da sua geração, de andar íntimo de Deus, de ter essa revelação da palavra de Deus. Então, igreja, é tempo de nós levantarmos, é tempo de nos posicionarmos, saber quem nós somos em Deus. E essa intimidade, querido, ela vai fazer isso. Ela vai te trazer essas revelações, ela vai desvendar, ela vai tirar o véu. Porque hoje, querido, o Espírito Santo veio para ficar. Porque foi uma promessa de Jesus. Jesus fala o quê? Eu irei aos céus, eu subirei aos céus, mas eu mandarei o querido Espírito Santo, o ajudador, o amigo, o conselheiro, o advogado, o paracleto, aquele que guiará vocês a toda a verdade. Ele será o grande agenciador da vida de vocês, o agente que vai transformar a vida de vocês, é aquele que vai
trazer o arrependimento do pecado, da justiça e do juízo. É Ele, o Espírito Santo de Deus, aleluia! Queridos, um tempo de posicionamento como igreja, querido, um tempo de buscar esse Deus. E quando nós falamos de buscar esse Deus, é na vertical, porque muitos, querido, hoje, a gente está vivendo um tempo, como eu falei, de tanta de conhecer, conhecimento humano, de sabedoria humana, como nunca foi falado, nunca foi visto, querido. Esses dias eu estava olhando uma reportagem, os últimos anos agora, depois da pandemia, principalmente, querido, de 2020 para cá, as modificações, as transformações, a alta tecnologia, ela avançou assim como se fosse 50 anos para trás, em 5 anos, e os próximos 5 anos vão ser piores ainda, querido. E se você não tiver intimidade, se você não tiver a revelação de Deus para a tua vida, querido, você vai parar. Aí você vai falar assim: pastor, mas como você está falando isso? Porque é uma verdade, querido. Hoje, se você quer, num clicar aqui, tem resposta para tudo. Tem gente que não vem mais nem na igreja, querido. Aqui tem pregação. Esses dias eu estava olhando, queridos, meninos na fé, neófito, querendo falar com tanta propriedade, porque isso daqui está dando combustão, está dando, vamos dizer, gasolina para eles. E tem um monte de gente, querido, clicando, curtindo, ainda comentando. Mas se você vai olhar para a palavra de Deus, isso é mistério que aconteça. O que o próprio Jesus fala, querido, nos últimos dias, que seriam um engano do evangelho, um evangelho com aparência, como Paulo fala, com aparência de sabedoria. Paulo também fala, Pedro também fala. Queridos, não vai ser qualquer um, e a gente tem notado, tem visto isso. A Bíblia fala que serão falsos mestres, falsos profetas, querido. Agora, se você não tiver nessa intimidade, querido, se você não tiver nesse relacionamento com essa palavra, fazendo essa palavra fazer vida, porque quando vir esse tipo de ensinamento, esse tipo de, vamos dizer, de conceito de palavra, você vai ter a revelação, a direção do próprio Espírito Santo. Falou: ei, peraí, isso aí está errado. Não é assim. O evangelho é diferente. O evangelho se descobre de fé em fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, querido. Você só tem de Deus o que Deus tem de você. Você só tem da Bíblia o que a Bíblia tem de você. Eu gosto de um dizer que tem, não é um versículo bíblico, mas é de um homem de Deus. Ele fala assim: eu sou o que a palavra diz que eu sou, eu tenho o que a palavra diz que eu tenho, eu posso o que a palavra diz que eu posso. Isso deveria de ser, na realidade, transformado numa meditação para as nossas vidas, querido. Isso deveria de ser uma verdade mesmo nas nossas vidas. E quando a gente olha para dentro desse texto, para essa carta de Coríntios, querido, às vezes você vai falar aí, você sentado: mas pastor, a igreja também tem esses problemas? Tem, querido. A igreja é um grande hospitalzão. Pastor Tão está aí, mais pastores aí. Querido, não acha que você vai vir para a igreja e vai entrar dentro de uma bolha agora e vai ver anjo, e anjo vai vir e vai te suprir? Não, querido. Aqui é lugar de guerra, aqui é lugar de luta.
mas aqui também são lugares de vitória, porque aquele que está com você é maior e Ele estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia fala o quê? Que menor é aquele que está dentro de mim do que tudo que está no mundo, que se levanta no mundo. Não, maior é aquele que está comigo. Agora eu preciso ter essa revelação de quem é esse maior que está comigo, quem é esse Deus para mim. Será que Ele é só o Deus do supermercado, o Deus shopping center? Eu vou para Jesus porque se Ele mudar a minha vida, se Ele restaurar o meu casamento, se Ele mudar as minhas finanças, eu vou para Ele. Não, querido, vem para Jesus como você está, mas agora muda o teu conceito, o teu entendimento, porque Jesus não fez nenhuma promessa dessa. Isso Ele vai acrescentar, isso Ele vai te dar. Ele te deu uma promessa para mim e para você de uma eternidade. Não existe mais nada poderoso que isso, querido. De uma eternidade colocado dentro do nosso coração agora. Se eu partir, como fala o pastor Jean, se desligar o meu disjuntor agora, quem é Jesus? Será que eu vou estar com Ele? Igreja. Eu creio que Deus está levantando nesse tempo também homens e mulheres, um tempo de nível de intimidade, de relacionamento, primeiro com Deus, para depois com as pessoas, com os homens, com mulheres. Não inverta os papéis, querido, não inverta os papéis, não se relaciona com pessoas, achando que pessoas vão te levar para lugares. Não, quem vai te levar para a eternidade é Deus. E agora, quando você tiver essa compreensão, você vai poder levar essas pessoas para a eternidade. Isso faz toda a diferença. Por isso que Paulo tem uma preocupação aqui, querido, porque esse ensino estava varrendo essa igreja, e isso há mais de 2000 anos, e aí você às vezes essa noite está falando assim, pastor, a minha vida está um pesadelo, a minha vida está uma tragédia, mas eu quero te falar essa noite em nome de Jesus, querido, há uma esperança, há uma resposta, há uma revelação de Deus para a sua vida, chaves que vão destravar os seus relacionamentos, chaves que vão destravar o seu casamento. Há alguém aqui essa noite chamado o Espírito Santo, querido, o nosso amigo. Sabe, querido, às vezes eu acordo de manhã, e tem gente, querido, que isso já se tornou uma rotina, já virou uma coisa normal. Mas nós como cristão, querido, quando nós acordarmos, hoje foi o quê? Quarta-feira. Mais um dia que o Senhor te cuidou, mais um dia que o Senhor te chamou, que o querido Espírito Santo falou, ei irmã, bom dia, eu quero me relacionar, ei pastor Maico, hoje é quarta, eu quero te dar direção, eu sou teu amigo, pastor Tão, quero te dar conselhos do céu, quero destravar chaves dentro do teu espírito, e para o nosso espírito nós damos um pãozinho com mortandela. São práticas, queridos, e esse evangelho, querido, ele é prática, ele é frutos.
Se nós não estamos fazendo isso, tem alguns conceitos errados. Por isso, querido, é tempo de Deus ser na nossa vida, não ter. É ser e não ter. O reino de Deus é ser e não ter. Quando nós começamos a compreender isso, querido, quando nós começamos a caminhar dentro desses princípios e dentro desses valores, querido, pode ter certeza que as coisas vão começar a mudar em todas as áreas, porque aquele que prometeu é fiel. Não é uma promessa do Jaime, não é uma promessa do CI, não é uma promessa da liderança, é uma promessa do próprio Deus. O teu Deus, Ele não é homem que minta e nem homem que se arrepende, Ele é fiel. Aleluias. Já estamos encerrando, querido. O inimigo lá já está falando que está terminando. Estão recebendo essa palavra, querido? Amém? Quero dar mais alguns exemplos aqui, querido. Josué. Eu gostaria, querido, coloca aí no telão para nós, Josué capítulo 1, versículo 8. Se for rápido de endereço aí. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué era um menino, queridos, que andou com Moisés. Quando Moisés se retirava, Josué sempre estava junto. E aí eu falo para vocês, quando Moisés morre, aí agora o que? A direção está sobre Josué. Josué agora vai conduzir o povo para a terra prometida. E no versículo 1 e 8 fala assim: não deixe de mencionar as palavras desse livro, da lei, e meditar nelas, de dia e de noite. Vamos junto lá, pessoal, vamos ler a Bíblia um pouquinho, vai lá. Não deixe de mencionar Esse é o conselho que eu dou para vocês essa noite. Lê, medita e aplica ou pratica. E a revelação vai vir. Lê, meditar e praticar. E a revelação de Deus vai vir para a sua vida. Josué estava esperando algo mais sublime, né? Ele estava esperando que viria milhões de anjos com ele, e agora eles entrariam e tomariam posse da nova Canaã, da terra prometida. Mas Deus deixa a palavra para ele. E Deus deixou a palavra para nós. Tudo que você tem, querido, é a palavra de Deus e a presença do querido Espírito Santo. Não negligencie isso, querido. Não negligencia isso. Aqui dentro estão valores e princípios que o mundo lá fora coloca, como Paulo falou aqui. Eles deturbam, mas são ensinamentos, querido, que ainda eles usam. E nós como filhos, querido, compreendendo quem nós somos em Cristo Jesus, se nós tomarmos posse e termos essa palavra revelada dentro do nosso espírito, querido, quem poderá nos segurar?